E hoje nós vamos prosseguir esta ministração que vai seguindo até dia 31, que é a profecia liberando a herança que temos em Cristo. Então vamos ler agora mais uma etapa. Se você tem as escrituras, então vamos ler mais uma etapa. Já foi lido a liberação da herança em Cristo com base em Josafá, que já foi pregado. A herança em Cristo liberada com base em Rabacuque, que já foi pregado. E agora vamos ler uma passagem que está em Mateus, se você trouxe as escrituras, no capítulo 19, que após então o herdeiro cumprir as exigências do testamento, aí começa também ter a liberação do usufruto da herança em Cristo. Mateus 19, onde vai ser lido, e vamos então ler a partir do verso 28, que vamos então ler para a nossa meditação. Quando Jesus então declara sobre os 12 apóstolos, especificamente para eles, dentro da herança tem algo específico só para eles, mas também segue para nós como discípulos de Cristo, a herança dos salvos. Então vamos ler Mateus 19, 28. Vamos ler o 27. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: eis que nós deixamos tudo, ou todas as coisas, e te seguimos, que receberemos? Então veja que Pedro pergunta para Jesus o que vai receber, só que Jesus responde mansamente, porque Jesus já tinha visão que eles são herdeiros e Jesus é o testamenteiro. E Jesus então lhe responde: em verdade eu vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis, ou vós, os 12 apóstolos, menos Judas, que colocou Matias no lugar de Judas, sentarão em 12 tribos vocês, para julgar exclusivamente vocês, que vão julgar as 12 tribos de Israel. Então já começa a herança dos apóstolos, que Cristo vai liberando exclusivamente para eles. Mas também diz: e todo aquele também, aí começa a herança para nós, que tiver deixado casas, irmãos, como vocês deixaram, irmão, pai, ou até mãe, ou mulher, esposa, ou filhos, ou até terras, por amor do meu nome. Então veja que Jesus declara que até parente, se não quiser, será deixado para trás, porque ele declara: todo que tiver deixado casas, irmão, pai, mãe, mulher, filho, terra, mas por amor a cumprir os meus desejos, a minha herança, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto. Ou seja, tudo que tiver já vai vir multiplicado, 100 vezes 100 vai só multiplicando, progressão geométrica. E herdará, veja que fala de herança, como também e herdará. A palavra aí quer dizer, e soma essa herança dos 100 vezes tanto na terra, mais e, porque não fala ou, fala e, que é uma somatória, a vida eterna, ou estará comigo eternamente. Porém muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Igreja, então nós estamos na semana anterior falando de herança, recapitulando para você entender essa semana. Então todo cristão que se diz cristão, você não pode falar: eu sou cristão, sou daquela igreja, eu creio em Deus, eu já batizei, nasci naquela religião. Todos esses conceitos são sem sentido nenhum, porque ser cristão é você tornar herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Co quer dizer junto com Cristo. Então, ao tornar cristão, você tem que ter a visão que você tornou herdeiro
de Deus, co-herdeiro em Cristo. O que é herança? Herança é quando uma pessoa, pais, uma pessoa riquíssima, ele falece e, para os filhos herdar a herança, os pais têm que falecer, porque não tem testamento de pessoa viva, não tem jeito de pegar a herança de quem está vivo. A herança é só para quem pegou de quem faleceu. Então Jesus morreu, mas ressuscitou, mas ele foi para a sua glória, mas porque ele morreu, ele pôde fazer um testamento, uma herança, chama a herança dos salvos. Então, ao você tornar cristão, você passa a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. E a herança do Senhor, ela é incomensurável. E a herança do Senhor, ela envolve tudo. Então Jesus já deu tudo para nós, já somos herdeiros. Mas tem pessoa que fica preocupado, mas eu estou doente, ainda não estou melhor, mas a empresa não prosperou, está muito ruim, o casamento não foi adiante. Então muitas pessoas ainda ficam vivendo como deserdados, sofrendo, reclamando, triste, abatido. Isto é sinal que não está vivendo como herdeiro. Vamos supor que você recebesse herança dos pais que falecessem e eles deixaram 10 milhões de reais em bens. Toda pessoa que vai ter uma herança de 10 milhões em propriedade, em dinheiro, ele vai ficar feliz, tranquilo. Ele fala, eu tenho tudo já, dinheiro, riqueza, benefício, sou herdeiro. Então a pessoa fica tranquilo, porque ele tem uma herança. Muito mais é a herança em Cristo, que ela é incomensurável. Mas mesmo assim tem cristão que anda triste, abatido, fracassado no amor, derrotado, porque não está tendo a visão que ser cristão é ser herdeiro de Cristo, herança. Então a herança, ela é dividida em partes. Quando os pais falecem e deixam herdeiro, então existe uma linha sucessória. Aí os filhos são os que vão herdar. Se o pai e a mãe falecem, logicamente os filhos serão os herdeiros. Se for um filho, a herança já passa direto. Se tiver 2 ou mais, vai dividir igualmente. Mas o que ocorre? Se os filhos for menor, então tem que nomear tutor. Foi lido lá em Efésios, que é chamado aio. Aio é aquele que fica para administrar os bens até a criança ficar maior para ter a totalidade da herança. Mas fica debaixo de tutor. Mas o tutor é aqueles que vão pregar a palavra, orar e ajudar as pessoas a entender o plano de Deus. Só que tem tutor que é ruim, que não vai liberar o que a criança quer e acaba roubando ou desviando a verba. Isso ocorre até no mundo natural. Mas quando a pessoa é levado ao crescimento para viver o Evangelho segundo Cristo, logicamente ele vai crescer próspero e não vai ficar debaixo de julgo, de legalismo, de engano, de evangelhos que prega falsidade ou engano ou porfia, que Paulo falou. Pregarão o Evangelho, 7 maneiras de pregar o Evangelho, mas a única que agrada a Deus é segundo Cristo. Mas por que prega 7 formas de Evangelho? Porque o inimigo veio e lançou o joio na terra e contaminou o trigo. Porque é 6 formas de pregar o Evangelho e uma é a certa, porque o número 6 é o número do diabo. Quando fala, mas porque tem 6 formas do diabo pregar o Evangelho, só uma, a 7ª de Deus, porque 7 é o número de Deus. O número 6 é o número de Satanás, que chama 666, 666, número do anticristo. E isso já foi pregado. Nos interessa a herança dos salvos. Então o cristão, ele vai tornando adulto, ele vai tendo a herança dos salvos e vai ter a bênção. Quando fica menino na fé, fica debaixo de tutor, a bênção limitada. Mas se a pessoa torna adulto, aí ele vai viver a herança, aí o juiz pode chamar os herdeiros e falar, ó, aqui tem cláusulas de barreira que estão falando aqui no testamento que os filhos são herdeiros, mas ele tem que estudar, apresentar diploma, tem que ser bom administrador para assumir as empresas dos pais, porque senão vocês não vão assumir a herança. Aí os filhos podem falar, mas é difícil ter doutorado, mestrado para administrar a empresa, e algum filho pode falar, então eu vou renunciar, não quero mais esta herança, e passa para aquele que quer. Então tem cristão que só quer as bênçãos, mas não quer cumprir os princípios da herança. Foi até falado, até à tarde falamos lá em Hebreus sobre Esaú e Jacó.
Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos, só que um nasceu primeiro. Eles até lutaram no nascimento, mas acabou que Esaú nasce primeiro. Era a herança de Abraão. Aí eles crescem, e a herança de Abraão tinha que passar por primogênito, filho mais velho, que era Esaú. A herança ia passar para ele, mas ele tinha que cumprir os princípios de Abraão, que era trazer a glória de Deus à terra, preparar o país para trazer um grande avivamento. Mas Esaú falava: não quero isso não, quero só a riqueza. Aí ele não se envolvia com a visão de Deus, mas Jacó queria. E Esaú chega de uma caçada, não pega animal nenhum, com muita fome. Então Jacó propõe para ele: eu te dou a lentilha, que é um guisado, feijão, ervilha cozida, se você me vender a sua primogenitura, que eu quero perpetuar a visão de Abraão. Já que você não quer, então me vende. Aí Esaú vende, fala: então eu não dou valor nisso mesmo, não quero herança de Abraão, eu quero é o dinheiro do meu pai Isaque. E ele vende a primogenitura e passa para Jacó. Depois de muito tempo, Esaú declara: fiz algo ruim, eu vendi o principal, que é o plano de Deus. E ele com lágrima quis buscar de novo, mas não achou lugar para ele. Isso depois você pode ler lá em Hebreus, no capítulo 12, que diz lá: ninguém seja fornicário igual foi Esaú, que vendeu o direito da primogenitura, e depois mesmo com lágrima, querendo arrependimento, Deus não aceitou mais, porque ele já tinha renunciado à herança. E assim muitos cristãos fazem, não querem cumprir o que Deus está pedindo, tornar a semelhança do Senhor no caráter pelo Espírito de Deus, prosseguir na maturidade, priorizar as coisas de Deus. Foi pregado sobre Josafá, que como que Deus operou por causa da aliança. Foi pregado ontem como Abacuque trouxe avivamento na terra, porque ele viveu a herança de Deus. Assim é o cristão. Então existem requisitos da aliança, da herança, para Deus operar na nossa vida. Tudo é nosso, mas é igual um testamento. Por isso que ser cristão é viver testamento. Ser cristão é viver como herdeiro, co-herdeiro em Cristo. Há uma herança, mas uma herança não vai ser dada à torta direita para ninguém. Por isso que existe abrir inventário e existe testamento, porque seria muito fácil os pais morrer rico, cheio de dinheiro, e os filhos já falar: agora é tudo meu, vou gastar e fazer tudo que eu quero. Não tem jeito. Tanto é que abre inventário, faz testamento, e justamente os homens muito ricos fazem testamento e põem cláusula de barreira. Por quê? Porque o pai sabe que custou muitos anos de trabalho, custou a vida para arrumar as empresas, arrumar dinheiro, construir casa, e vai deixar o filho gastar a torta direito com mulherada, igual Esaú fez, e com perversão, e viagem para todo lado. Assim é a herança de Cristo. Você acha que a herança de Jesus pode ser gasta à torta direita? Ah, Jesus me deu tudo, então eu vou fazer o que eu quero. Não, custou o sangue de Cristo. Ele desceu do céu para vir nessa terra pecaminosa para nos salvar. Então é uma herança de grande valor, e ela não vai ser liberada só porque cremos. Passamos a ser herdeiros. Todos são herdeiros em Cristo ao aceitá-lo. Agora a liberação da herança é viver no Espírito. Se tiver menino na fé, tem que crescer, senão fica debaixo de tutor. Se não quiser os termos da aliança, renuncia a ela igual Esaú, e depois vai querer de volta e não tem mais chance. Mas se a pessoa então prosseguir na maturidade em Cristo, o Espírito Santo é que vai confirmando se somos co-herdeiros em Cristo, e aí vai liberando a herança dos salvos. E então as exigências priorizar o plano de Deus, como já foi pregado, viver segundo o coração de Deus, orar no Espírito, viver a visão de Deus, viver para agradar o Pai. São situações que vai ser exigidas para a aliança ser liberada. Quando você vive que a alegria é o Senhor, a visão é Deus na sua vida, e você quer viver segundamente Cristo, então você está tornando adulto para ter a herança dos salvos. Aí vai tudo te acompanhando, a família abençoada, tudo vai prosperando, porque Jesus já deu tudo para a terra e para a eternidade. Então veja bem que os discípulos, os 12, eles perguntam para Jesus: mestre, nós deixamos tudo
para te seguir? O que vamos ganhar? Então veja bem que Jesus respondeu. Não foi sem educação, nem deixou de responder, porque Jesus já sabia que quem crê nele seria herdeiro mesmo, já teria herança. Então Jesus primeiro fala especificamente para os 12, vocês 12 apóstolos, menos Judas, que havia de trair, porque aí depois nomeia José no lugar de 2 que vão ser eleitos, Matias e José, aí elege um deles para lugar de Judas Iscariote, aí completa os 12 de novo. E a palavra então, Matias assume o local de Judas. Mas aí Jesus responde: e vocês os 12 primeiros, os 12 apóstolos, vocês serão os únicos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Isso já está dentro da aliança em Cristo. Então veja bem lá. E Jesus respondendo disse: a vós vos digo, que vocês assentarão, vocês os 12, lá na minha glória, assentarão em 12 tronos, para que julguem vocês as 12 tribos de Israel. Então essa parte da herança não é para nós. Jesus já está falando do testamento dele em relação aos apóstolos. Começa as bênçãos para os apóstolos, os primeiros. Vocês os 12, dentro do meu testamento, vocês já estão aí na primeira linha do meu testamento. Vocês vão assentar em 12 tronos lá no céu, e vocês serão os únicos que vão julgar as 12 tribos de Israel. É a primeira parte do testamento de Cristo, já das bênçãos sendo liberada. Aí ele continua: e também, e todo aquele, na outra tradução Monfort diz, e também aqueles que vão crer em mim, e também tiverem deixado casa, irmão, pai, mãe, por amor de mim, a terras, por amor do meu nome, também receberão 100 vezes tanto de tudo, e herdarão também a vida eterna. Mas também na outra tradução diz, até com tribulações. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então veja que Jesus, ele começa a liberar as bênçãos. Qual é as bênçãos que ele já vai liberando no testamento? É focado no deixar. Tanto os apóstolos como quem vai seguindo a ele, Jesus usa o mesmo verbo. Vós, meus discípulos 12, vocês deixaram muitas coisas para me seguir. Para vocês já tem uma herança específica. Vocês os 12 vão assentar em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que o 12 é só para os apóstolos. Eles são os únicos que vão julgar as 12 tribos de Israel. E sentaram em 12 tronos, porque eles foram os primeiros a seguir Jesus. Mas Jesus continua: e a todos quanto também deixaram alguma coisa por amor de mim. Então veja bem, o Espírito Santo vai perceber em nós se nós deixamos algo por amor a Cristo. O que é deixar? Não valorizar mais, não ser mais empecilho ou impedimento. E Jesus fala até de pessoas, pai, mãe, marido ou mulher, ou que seja que é impedimento, mas prefere Jesus, já recebe 100 vezes tanto na terra e na eternidade muito mais ainda. Começa a liberação da herança. Então veja bem que o Espírito Santo vai olhando para nós e vai percebendo: aquele meu servo realmente deixou muitas coisas para trás, que ele preferiu me seguir, o meu evangelho, minha palavra, meus desígnios, e nada o impediu, e deixou para me seguir. Aí a herança já começa a vir na terra, 100 vezes tanto. Na Bíblia King James, que é a Bíblia inglesa, do grego para o inglês, depois traduz para o português, 100 vezes tanto diz que é a primeira declaração de uma progressão geométrica. O que é uma progressão? Que vai aumentando. Tem a progressão aritmética. Por exemplo, você soma 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8. Aí é uma progressão aritmética, uma somatória. Mas a progressão geométrica é 10 vezes 10, 100, 100 vezes 100, 1000, 1000, 1000, 1000, 10 mil. É dessa maneira. Então, em 4 situações, você já pode ter 10 mil. Porque 10 vezes 10, 100, 100 vezes 100, 1000, 1000. E vai dando, em poucas situações que você vai deixando, já vai sendo geométrico. Isso que é 100 vezes tanto, que é
a indicação da progressão geométrica. Isso que é o herdeiro em Cristo. Tudo que você for fazendo para o Senhor, aqui na terra já vai multiplicando, vai aumentando, vai crescendo na terra e para a eternidade. Nós não falamos dos exemplos, por exemplo, de Caterpillar, Colgate, do Mr. Green. Vamos falar do Caterpillar, porque o Caterpillar ele tem a família viva ainda. Era um crente pobre, fazendeiro, uma fazenda pobre. Aí ele arava a terra com arado de gado, e ele orava no Espírito, buscava mesmo a Deus de todo o coração. Aí certo dia, ele, depois de orar e semear, ajudar a igreja e ajudar o próximo, e orava no Espírito, ele conta no livro dele que o Espírito Santo falou: meu filho, você vai pegar esse arado e pegar aquele carrinho velho lá, um caminhão, um Ford Bigode, daqueles antigos, 1930, e Deus deu a ideia para ele de fazer um trator, um arado, e misturou o arado de gado com o caminhão e montou uma ideia genial, e ele patenteou e tornou o primeiro trator Caterpillar, que tem até hoje. As patrolas, trator de esteira, tudo veio lá desse chamado Caterpillar, que foi o criador dos tratores. Ficou bilionário. Então veja bem, do pouco, 10 vezes 10, 100, em pouco tempo ele já estava bilionário, e a empresa dele é mundial, para todo lado, com o Mr. Green, que é um grande empresário atacadista, Colgate, assim por diante. É só um exemplo que ocorre, que aqui na terra já multiplica, quando a pessoa vai deixando tudo por amor ao Evangelho, e nada impede dele servir a Deus. Então a história do Caterpillar é assim comovente, quem já leu a biografia dele. Então ele trabalhava na roça e tinha que ir na igreja na cidade. Então muitas vezes chovia, lamaçal, mas ele ia mesmo na lama, debaixo de chuva. Levava uma roupa novinha numa mochila, numa sacola, e trocava lá no banheiro da igreja, que chegava tudo de lama, mas não perdia o culto, adorava a Deus, buscava, nada impedia. E a lavoura que ele colhia, ele declara, ele não dava nem 10% de dízimo, ele dava 90%, ficava só com 10%, e o resto ele semeava, ajudava a igreja, ajudava o Evangelho. Então ele deixava a vaidade, deixava os interesses pessoal. Então ele já estava cumprindo princípios da herança dos salvos. Aí Deus pode operar 100 vezes tanto aqui na terra e muito mais na eternidade. Mas com tribulação, veio luta, perseguição, mas tudo prosperou, porque existe declarações que o governo americano, através aí de declarações governamentais, queria derrubar a patente do trator, porque eles queriam usar os trator para guerra, para fazer tanque. Tanto é que aquela esteira dos trator foi adaptada para tanque de guerra, e a invenção foi de Caterpillar, e quebraram a patente. Então houve batalha, mas ele continuou rico do mesmo jeito. E são batalhas que vêm, mas o nome do Senhor foi louvado. Então toda pessoa que vai vivendo como espiritual, na mente Cristo, não vende a herança, anda no Espírito, ora, santifica, quer mesmo trazer a glória de Deus na terra, ele já começa a ter herança dos salvos aqui na terra e para a eternidade. Mas a herança para nós, ela tem cláusula de barreira, porque primeiro é adoração a Deus, é o plano de Deus, é a visão para Deus, é viver para Ele. Ele vai olhando tudo isso. Foi pregado esse dia anterior. A visão de Abacuque, a visão de Josafá, são exigências do testamento, como foi declarado sobre também a visão dada a Abraão, que Esaú não quis cumprir e perdeu, passou para Jacó, que virou Israel. A herança é nossa, e começa Jesus falando, Pedro falando, mestre, o que vamos ganhar por ter deixado tudo para te seguir? Aí Jesus já começa a falar da herança deles. Jesus não achou ruim, porque ele veio para dar uma herança para nós, mas para os discípulos foi a primeira linha do testamento de bênção, foi liberado para os discípulos, os 12 primeiro. Vós, meus discípulos, vocês os 12, no meu testamento já está escrito, vocês vão assentar em 12 tribos, em 12 tronos do céu, e aqui já são honrados na terra, e vocês serão os únicos que vão julgar
Veja, não é Deus que vai julgar, Deus dá a sentença, quem julga é o povo de Deus. Vocês que vão ser os únicos que vão julgar as 12 tribos de Israel. É os 12 de Jesus. Nós não temos que ter 12. 12 é só de Jesus, porque é os que vão julgar Israel, é os apóstolos, não somos nós. É a contradição do tal do G12, que nós falamos várias vezes, mas foi rejeitado e muitas vezes abandonado por falar esta palavra que Deus já tinha falado da herança dos salvos, mas não dava crédito, mas tínhamos que suportar até Deus dar a ordem de cumprir a igreja, tornar gloriosa. Então a palavra é bem clara, que Jesus, ao falar dos 12, da herança deles, mas ele também fala, e também a todos quanto vão largando casa, pessoa, quem quer que seja, terra, por amor de mim, já vai receber 100 vezes tanto nessa terra. No caso de Caterpillar, que é o dono dos tratores, mundialmente conhecido, industrial e famoso, a biografia dele não fala que ele largou familiares, porque todos se tornaram cristãos, mas muitas coisas ele teve que largar: vaidade, desejo de fama, de honra, de poder, de ganância financeira. Ele nem segurava o dinheiro, ele falava, eu quero só aqui para pagar as despesas, sobreviver, mas tudo que eu tenho vou doar na igreja, dizimar, ofertar e dar tudo. Então ele tirava mesmo e semeava no evangelho. Então aí já estava cumprido a palavra. Mas não é só isso. Então qualquer coisa que atrapalha, prende, você tem que saber, eu estou deixando algo por amor a Cristo, estou largando para trás e amando a Cristo, vivendo o testamento dele, priorizando a ele. A primeira linha do testamento que vai trazendo benefício para nós é o deixar. Dos discípulos deixaram tudo e tornaram os 12 para julgar as 12 tribos de Israel, que é o maior privilégio de estar em 12 tronos no céu, que é reservado só para eles. É o testamento deles dentro do testamento de Cristo. Aí segue para nós, e vós outros, segue também 100 vezes tanto na terra e para a eternidade. Esse 100 vezes tanto, não é só que vai vir 100 bênçãos, é progressão geométrica. No original grego, quando fala 100 vezes tanto, quer dizer que cada situação que vem, você vai multiplicando cada vez mais, é geométrico, 10 vezes 10, 100 vezes 100, 100 vezes 100, quer dizer, vai multiplicando, cada conquista multiplica ela por 100, é algo surpreendente. Quem tem noção de matemática, é uma progressão geométrica, vai aumentando, exponencial. Cada passo que dá, não é só um aumento pequeno, aumenta assustadoramente, e as vitórias vêm. Então isso já ocorreu com vários, com Jacó, com Isaac, com Abraão, isso dentro da palavra de Deus, e com muitos fiéis que Deus quer operar, como também com o ministério, que Deus quer multiplicar abundantemente, se vivemos realmente a aliança dos salvos. Mas se a pessoa não quer, ele vai renunciar à herança. E se a pessoa ainda quer ficar debaixo de tutor, ele vai ficar com a bênção limitada. Só que no tempo natural, quem está debaixo de um tutor, ao alcançar 18 anos, vai ter a maioridade para a herança. Só que no mundo espiritual, não é o tempo que passa que diz a maioridade, é a comunhão com o Espírito de Deus, é a transformação do caráter. Mas no mundo espiritual, Deus também tem um limite, tanto é que tem Hebreus 6, deixemos os rudimentos da fé e prossigamos a maturidade em Cristo. Então quando o Espírito Santo percebe que a pessoa não quer deixar os rudimentos da fé e não quer prosseguir, essa pessoa já está declarando uma renúncia tácita, ou seja, ele já está falando, não quero herança não, só que aqui ora para mim. Aí a pessoa ora e pede oração, e passa um ano, está do mesmo jeito, vai para outra igreja, pede oração, vai atrás do outro pastor, aí outro pastor também não prega que tem que virar herdeiro, e fica ali só como pessoa pedindo oração, só querendo que resolva o problema, só que faça campanha. Logicamente, quando for criança tem que ajudar, mas a palavra manda deixar os rudimentos, e se a pessoa não deixar, ele está renunciando à herança, ele está falando, não quero viver isso é muito pesado, isso não é para mim, é para todos. Por isso que ser cristão é ser herdeiro. Uma criança que sabe que é herdeiro, você pode ver um menor, um adolescente, ele fala, não vejo a hora de ficar maior para tirar carteira, para viajar, para imprimir meus documentos, não vejo a hora de ser maior para
abrir uma empresa. Tem jovem que não vê a hora da maioridade, porque é bom a liberdade e usufruir das coisas. Mas tem cristão que não quer tornar maior na fé, quer ficar só debaixo do tutor, e muitas vezes ora e liga para todo mundo: ora para mim, faz isso para mim, e clama a Deus para mim. Mas porque a pessoa não tem a visão que ele já é herdeiro também. A herança já é toda nossa, tudo é nosso em Cristo. Agora, quando precisa de ajuda, vamos ajudar, porque temos a função de ajudar para a criança crescer, mas não pode ficar muito tempo. Você já tem que estar com aquele afã, aquele desejo. Não vejo a hora de usufruir da herança dos salvos. Mas enquanto isso, o Espírito de Deus vai me transformando, me ajudando. E é quando a igreja torna adulta que vai ter avivamento. E muitas bênçãos para a família, para a vida amorosa, para o melhor de Deus na sua vida, é usufruir da herança dos salvos. Senão você vai ficar limitado. E se demorar muito tempo, está renunciando à herança. Está fazendo igual Esaú. Eu quero só que Isaac passa a bênção para mim, meu pai, não quer saber de herança de Abraão. E ele vende a primogenitura por um prato de feijão de lentilha. Desprezou totalmente a herança de Deus. Aí depois Deus vê que ele chora, pede perdão, e não encontrou mais como Deus nem perdoar. Por isso que muitos cristãos vão perder o melhor de Deus. Fica aí vagando para cá, para colar, vai em igreja ali, vai em igreja lá. Aqui que tem, aquele pastor é bom, aquele é melhor ainda. Aquele profeta lá, aquela irmã é grandiosamente usada por Deus. Mas aquela igreja lá tem festa, lá tem muito jovem, lá tem muita moça, lá tem muita festa, vou para lá. E os cristãos estão brincando com as coisas de Deus, está vendendo a herança, a primogenitura. Aí depois vai descobrir que o caminho é a herança em Cristo, e vai chorar, vai querer pedir perdão, misericórdia, vai clamar, e para muitos pode ser tarde. Enquanto dá tempo de voltar, ainda Deus pode aceitar. Mas ocorre o seguinte: se Deus desencadear um avivamento da igreja gloriosa, aí depois a pessoa fala: agora aconteceu mesmo, tornou glorioso, agora explodiu mesmo um avivamento, agora vou lá. Aí aqueles que já sabiam e não tomaram posição vai chorar, e não vai ter mais lugar para essa pessoa, igual ocorreu com Esaú. Então tome cuidado, porque ser cristão é ser herdeiro, e a herança está correndo. E qual que é o seu nível de fé? Então vamos orar hoje para que você tenha a visão. Tenho deixado mesmo algo por amor a Cristo? Tenho realmente desprendido de muitas coisas por amor ao Evangelho, ou ainda estou preso a alguma coisa? Porque as bênçãos da herança em Cristo começam no deixar. Primeiro o Senhor requer que amemos a visão dele, queremos ele e priorizamos ele. Aí ele começa a falar: e quem deixou algo? Aí ele começa para os apóstolos primeiro. Nós não estamos incluídos nos 12. A visão dos 12 é só para os apóstolos. Eles que vão sentar em 12 tribos, eles que vão assentar em 12 tribos para julgar 12 tribos de Israel. Não temos nada a ver com G12. As igrejas que ficam falando: tem que ter os 12 líderes, tem que viver e alcançar os seus 12. Isso aí Jesus fez para os apóstolos, porque eles eram judeus, e é os únicos que vão julgar as 12 tribos de Israel. Eu não vou julgar Israel, eu não vou estar sentado em 12 tribos, porque eu não sou apóstolo inicial de Cristo. Nós somos daqueles que eram gentios, que seguimos a Cristo, passamos a ser herdeiros também. Mas ao falar isso por G12, eles nos excomungaram. Mas está na palavra de Deus. Mas porque Deus falou: meu filho, eu quero que tu apregou a igreja gloriosa. É toda a semelhança do Senhor, mas dentro da minha herança, dentro do meu testamento. E no meu testamento é só os 12 que vão sentar em 12 tribos, e só eu que terei os 12, não é outro que vai ter 12, é só eu, porque são para julgar as 12 tribos de Israel, e vocês não vão julgar Israel, são os meus 12 apóstolos. Mas para vós que largaram alguma coisa, por amor a mim, serão 100 vezes tanto na terra e para a eternidade, mesmo que tenha tribulação. A herança começa a ser liberada. Então hoje nós vamos orar para que você veja mais e mais que você é herdeiro, e já nessa terra terá o maior que você já viu, e a progressão é geométrica. Aquilo que você tem vai aumentando multiplicadamente.
contanto que alguma coisa você tem deixado por amor ao Evangelho. Aí o testamento vai cumprindo. Então não preocupe, toda a bênção já foi dada. É viver a herança dos salvos, que a herança vai ser liberada na terra e para a eternidade. Então essa é mais uma etapa, e a campanha vai prosseguindo até o último dia, 31, os atos proféticos de ter a herança dos salvos. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique agora de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos prosseguindo, ó Deus, a esta campanha, a esta ministração, que é a liberação da herança dos salvos. Todos que têm Jesus são herdeiros, co-herdeiros em Cristo, direito à herança de bênção familiar, financeira, profissional, empresarial, em todas as áreas, para a terra e para a eternidade. A palavra declara que ser herdeiro é visão de herança. E a herança, o testamento é liberado, se for menor é debaixo de tutor. Se não cumprir as cláusulas da herança, vai renunciar à herança e vai passar para quem quer. E se a pessoa torna adulto da fé, ele vai alcançar a herança dos salvos. E a herança dos salvos tem requisitos para cumprir aqui na terra e para a eternidade. Senhor, e quando o teu Espírito nota que deixamos muitas coisas para o amor a Cristo, Jesus falou: quem tiver deixado até casa, terra, irmão, mulher, ou irmão, pai, ou que seja barreira, impedimento, mas por amor a mim, do Evangelho, já 100 vezes tanto, a herança já é liberada para a terra, geometricamente, abundantemente, e a herança eterna mais ainda, porque ser cristão é ser herdeiro, co-herdeiro em Cristo. Senhor, toda a bênção foi dada, e que todos sejam honrados. Abençoa todos mesmo nesta noite, porque muitos vieram, ó Pai, hoje à tarde, ontem, e nessa etapa desde domingo que está sendo pregada, a profecia de liberar a herança dos salvos, já foi liberado várias etapas, ó Pai. Que a igreja venha ter a visão de seguir cada vez mais, ó Pai, o amadurecimento em Cristo, para pedir herança na terra e na eternidade. Senhor, confirmai o que tu tens de melhor mesmo para todos, ó Pai, porque a bênção de Deus é incomensurável, é além do que se pede, pensa e imagina, é além do que se pensa. E muitos estão, ó Pai, brincando com Deus, muitos estão achando que é só pedir bênção e tê-la, e só clamar e ela virá. Mas muitos esquecem que ter a bênção é debaixo de herança, de testamento. Jesus pagou com a própria vida, nos deu herança. A herança dele não é para ser gasta aleatoriamente, não é para ser dada para demônios, não é para ser consumida por gastança, mas sim é a herança de Cristo. Ela é valorosa, ela é santa, é para o povo de Deus, usufruir do melhor na terra e na eternidade. Senhor, a herança é dada para todos, a dificuldade é usufruir da herança. Jacó tornou, Esaú vendeu até a primogenitura, e depois com lágrima quis buscar de volta, não tinha mais jeito. Senhor, que todos prossigam na fé, servindo a Deus com amor e alegria, que todos, ó Pai, prossigam na maturidade em Cristo. Torne mesmo esta obra santa, gloriosa, sem luta e sem mácula, e abençoe essa semana profética, que segue até 31, essa semana inteira profética, para a glória de Deus manifestar, para o fim da herança dos salvos, vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, preste atenção para as revelações, as profecias, os dons de cura. Os dons é para ajudar as pessoas a ter a herança dos salvos, mas dom também não é garantia que agrada a Deus. A Bíblia diz que Deus dá dom até para rebelde, para manifestar no meio deles. Alguém pode falar, mas que pastor tem muito dom? Deus dá dom até para rebelde, não quer dizer que está agradando, é para manifestar no meio deles. Agora o que agrada a Deus é o caráter, tem o caráter de Cristo que agrada ao Pai. Dom é de Deus que volta para Ele, e é para Ele manifestar no meio do seu povo, mas não quer dizer que está agradando a Deus só porque tem dom.
que agrada a Deus é o caráter mudado, dia após dia. Mas os dons manifesta para ajudar, para a pessoa seguir, caminhar, saber que o poder de Deus está pronto para nos ajudar e temos a herança dos salvos. Então o Espírito de Deus está ordenando uma revelação de duas pessoas com dores que acomete assim o pescoço, o ombro, atrás da nuca. Esses sintomas são de esgotamento nervoso, de abatimento, de preocupação, que altera a pressão e dá problema muscular, e sente essa dor, esse enrijecimento na nuca, no pescoço, no ombro. Tem hora que dói mais o ombro, parece que a dor irradia. São questões emocionais. Mas creia que você é herdeiro em Cristo, tudo é vosso, não preocupe. Olhe no Espírito, que isso desaparece e você vai usufruir da herança. Quem está com esse sintoma, você deve vir aqui à frente. O Espírito Santo quer te ajudar a caminhar como co-herdeiro em Cristo. O Espírito Santo mostra mais 3 pessoas, 3 revelações de pessoas com dor no peito, mal-estar, angústia, e tem hora que dá aquela queimação no esôfago. Também são problemas emocionais específicos de preocupação. Mas viva, crendo em Deus, tudo é vosso, não tem que viver angustiado. Isso vai desaparecer e você vai ter aquela visão clara que é mais que vencedor. Então Deus deu essas visões espiritual. Não quer dizer que dom já está agradando a Deus. Dom é para Deus manifestar no nosso meio. E dom dá até para rebelde, para Deus manifestar até no meio de rebelde. Mas para manifestar. Mas não quer dizer que está agradando a Deus. Certo dia alguém perguntou: bispo, mas tem igreja aí que prega aí, que tem dons, que são falado de igreja carismática, fala que tem dom. Fala, eu acredito que tem dom. Deus dá dom até para rebelde, para tentar manifestar no meio deles, para eles entenderem a luz de Deus, o caminho certo. Então dom ocorre até no meio dos rebeldes. Não quer dizer que está agradando a Deus, é para Deus manifestar, para abrir a cachola deles, para entender, iluminar os olhos, para entender a verdade. Esse decreto um dia vai entender que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que todos se assemelhem a Ele. Mas só porque tem dom não quer dizer que Deus está supremo agradando a Ele. É o caráter mudado que agrada a Deus.